já tem as articulações pensando aí nas próximas eleições, porque o Palácio do Planalto foi consultado por lideranças nacionais MDBistas sobre a possibilidade de retomar aquela dobradinha do PT e MDB para 2026. Segundo relatos da CNN, a ideia seria repetir a parceria que levou Dilma à presidência em 2011. Nas conversas, contudo, os auxiliares do governo ressaltaram que, nesse momento, o vice-presidente Alckmin, Geraldo Alckmin, do PSB, tem a prioridade. O que você percebeu nessa fumacinha aí, hein, Diogo? Bom, a política é a arte da troca, né? Quer dizer, você tem que haver uma relação, uma compensação de um para o outro. É assim que funcionam as coisas na política, por mais que a gente não queira acreditar, não queira aceitar. Aí eu pergunto, o MDB foi pedir para daqui a 3 anos a vaga de vice na campanha presidencial. O que ele ofereceu em troca? Estar junto com o PT em campanhas municipais? Ele já vai estar junto com o PT em diversas campanhas municipais, principalmente por questões regionais. A gente sabe que a política municipal é motivada por, lógico, questões municipais. Então, a impressão que eu tenho é que eles foram pedir um favor, mas pedir favor em política é uma coisa que não funciona. E mais, eu não vejo a menor possibilidade do presidente Lula abrir essa discussão neste momento. O máximo que ele poderia fazer é algum aceno dizendo que candidato a presidente vai ser ele mesmo, não adianta quererem achar que ele não vai ser candidato à reeleição. Mas nem isso eu acho que ele vai fazer nesse momento. Então o MDB foi tentar fazer uma barganha sem ter o que oferecer, na minha opinião. Bom, Diogo, o próximo tema que você vai analisar aqui para nós é que o presidente Lula sinalizou a um grupo de aliados que não deve nomear a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para um cargo ministerial neste momento. Gleisi é cotada para assumir o Ministério da Justiça com a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Em conversas reservadas, no entanto, Lula tem indicado que a petista terá uma missão difícil no próximo ano: ajudar na eleição de prefeitos de esquerda nos principais colégios eleitorais do país. Sua análise, então, sobre essa situação. Olha, o Lula tem nos surpreendido algumas vezes, né? Então, possível é, mas eu não vejo muita lógica. Primeiro porque a Gleisi já mostrou uma certa animosidade com o STF algumas vezes. E o ministro da Justiça, que tem algumas rusgas com o STF, não faz muito sentido colocar, né? Além do que, nós vamos ter eleições municipais no ano que vem, como nós dissemos, e a Gleisi é presidente nacional do PT. Ela muito provavelmente vai ser escalada para correr o Brasil, para tentar ajudar a criar boas alianças, inclusive com o MDB, que nós falamos agora há pouco, e acho que ela não vai deixar esse trabalho nesse momento. O que eu vejo é, mais uma vez, o PT está insatisfeito, quer mais espaço no governo, e o grupo do PT faz um esforço muito grande para tentar colocar petistas nos cargos de ministro da Justiça e ministro da Segurança, porque eles querem dividir esse Ministério da Justiça e Segurança em 2. Minha impressão, chances muito pequenas deles levarem com a Gleisi. Ok. Diogo, no tema 3, que é aquela decisão que foi muito discutida, que está aí em toda a mídia, aquela decisão de ontem de corresponsabilidade ou responsabilidade solidária dos veículos, no caso de entrevistados, o presidente lá do Supremo, o ministro Roberto Barroso, disse ontem que a corte, aí abre aspas, é um dos principais guardiões da imprensa e que tem assegurado o exercício da liberdade de expressão contra a censura prévia. Abre aspas de novo. Nós todos aqui no Supremo Tribunal Federal consideramos que a imprensa profissional é um dos alicerces da democracia. Ele afirmou ao abrir a sessão plenária. E segue aspas. Consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. Fecha. A fala foi feita aí sobre um breve esclarecimento sobre a decisão da Corte depois de todo o reboliço e repercussão que teve na mídia. O que você viu nesse caso? Olha, esse assunto é muito importante a gente discutir, muitíssimo importante na minha opinião.
Como todo mundo que nos acompanha sabe que eu sou um ferrenho defensor da liberdade individual, da liberdade de expressão. Importante deixar bem claro isso. Mas estão fazendo um pouco de tempestade no copo d'água em cima desse assunto. A gente precisa entender o que eles estavam fazendo. Lembre-se que quando o Supremo fala, é porque, o que deve ser, pelo menos, é porque tem algum processo sendo julgado. E era o caso aí. Eles estavam julgando um processo de 1995 contra o Diário de Pernambuco, que entrevistou um delegado que nem tinha grande expressão no momento, e esse delegado na entrevista disse que o depois deputado Zaratini, foi do PT, foi do PCdoB, um engenheiro formado na Poli de São Paulo, que depois fez muita militância política, e diz que ele, afirmou textualmente que ele foi responsável pela bomba terrorista, olha só, bomba terrorista jogada no aeroporto de Recife durante o regime militar, que levou à morte de 2 pessoas. É extremamente grave essa declaração, especialmente considerando que ele não foi condenado em absolutamente nada. Não é nem dizer que ele foi absolvido, porque ele não foi julgado como criminoso. Ele foi absolvido pelo tempo, até pela lei de anistia, e não havia uma única prova minimamente concreta de que ele tenha sido partícipe daquele ato terrorista. Não estou aqui para condições de julgar se sim ou não, mas é um fato mais do que discutido pela justiça. Então, nesse caso, o que o Supremo entendeu, da mesma maneira que o juiz de primeira instância, de segunda instância e terceira instância tinham entendido, é que o jornal é responsável sim, porque ele publicou uma entrevista sabidamente contra a verdade pública, a verdade judicial, que a gente tem que respeitar, por mais que intimamente a gente não acredite, e condenou o jornal a pagar R$50 mil de multa. O Zaratini já faleceu faz 6 ou 7 anos. Eu acho que nada mais justo do que ele receber essa indenização por danos morais depois de uma difamação tão grande contra ele. Eu acho que é isso que disse o Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, deverá haver sim a responsabilização do jornal. Estão dizendo que, veja, mas não vai mais ter chance de denúncia de ninguém, não vamos ter mais entrevistas como a do Roberto Jefferson, como a do Pedro Collor e como tantas outras que trouxeram denúncias importantes. Teremos sim. Eu digo mais, muitos órgãos de imprensa e entidades da imprensa dizem que está de acordo, estavam muito contrariados com essa decisão quando havia a proposta do ministro Alexandre de Moraes de ser mais rigoroso nessa punição. Mas depois o debate no plenário trouxe uma solução, no mínimo, razoável. Então eu não vejo que a liberdade de expressão esteja tão abalada assim. Embora eu preferisse que fosse ainda maior, mas dentro do que era anteontem e o que ficou ontem, é mesmo mais ou menos trocar 6 por meia dúzia e apenas fazer justiça contra a família de um deputado difamado. Bom, Diogo, o último tema trata de que o Ministério da Defesa do Brasil informou na última quinta-feira que aumentou a presença militar na região norte, especificamente na fronteira norte do país, próximo à Venezuela e também à Guiana. O reforço atende um pedido do senador Irã Gonçalves, que solicitou reforço nas tropas em Pacaraima, em Roraima, cidade de fronteira com Essequibo, palco da disputa entre os 2 vizinhos sul-americanos. O país, comandado por Nicolás Maduro, pretende se apropriar de 74% do território guianense. A Guiana, que fica localizada no extremo norte da América do Sul, disse que o anúncio é provocativo e que eventual decisão não terá efeito jurídico internacional. Esse assunto é extremamente sério. Eu acho muito bom que vocês tenham trazido. Eu acho uma pena que ele tenha surgido, mas uma vez que surgiu, muito bom que vocês tenham trazido. O que vejo do Venezuela fazendo é muito parecido com quem se lembra do ano de 14 de junho de 1982, quando a Argentina declarou guerra à Inglaterra para tomar as Ilhas Malvinas, Falkland, naquela discussão. O que queria o ex-presidente Galtieri da Argentina naquele momento? Ele queria apenas recuperar um pouco da imagem extremamente desgastada que ele tinha. Então ele criou uma guerra que foi uma pataquada geral, perderam feio. Imagina, a Inglaterra veio lá do hemisfério norte para dar um monte de
uma surra na Argentina e continuar com as Malvinas, com as Falkland, melhor dizendo, aonde vivem só ingleses. Podemos discutir se vale ou não vale as Malvinas e Falkland virarem argentinas? Podemos a qualquer momento discutir isso, mas jamais uma guerra do nada. O Maduro, da mesma maneira, ele está extremamente enfraquecido, se segurando a duras penas ali, não, a duras cacetadas, começa pauladas, né, o que eles dão nas pessoas lá para se manter no poder. Então ele cria uma distração, mas uma distração com uma guerra aqui do lado do estado de Roraima. Eu acho terrível, acho que o Brasil precisava se pronunciar muito claramente contra essa posição da Venezuela, que vai fazer o plebiscito no dia 3, domingo, e na minha opinião, não importa o que as pessoas votarem, esse plebiscito vai dar que a Venezuela quer tomar a região, 2/3 da Guiana. Eu acho isso terrível, muito perigoso, especialmente nesse momento que os Estados Unidos se mostram mais fracos perante os demais países e não vão saber tomar uma posição firme como deveriam também. O Brasil precisava liderar essa posição e dizer: não aceitaremos de forma alguma, e se acontecer isso, o Brasil entrará em defesa da Guiana. Aí eu queria ver se a Venezuela ia continuar com esse assanhamento. Não vejo outro caminho, infelizmente. Tem a decisão da Corte de Haia hoje, né, sobre a legalidade desse plebiscito, né? Exatamente. Agora, você acha que a Venezuela vai se preocupar muito com o que diga a Corte de Haia? Na minha opinião, não vai se preocupar nem um pouco. Ela vai se preocupar com o plebiscito ali, especialmente se ela conseguir uma concordância de China, uma concordância de Rússia, que digam: pode ir, que a gente não faz nada, e ainda se precisar a gente ajuda com algum material bélico, alguma coisa assim. Ele vai ficar cheio de si. Vai ser a forma dele fazer campanha para próxima eleição, se a gente pode chamar de eleição aquilo que acontece na Venezuela, né? Pois é, Diogo, esse caso, ele é mais um daqueles casos em que a geopolítica se mostra, né? Os grandes players da geopolítica se mostram. Você acabou de falar. Basta ele pegar um apoio aqui da China, ali da Rússia. Você vê que os conflitos rapidamente eles encontram as conexões na geopolítica local. Nada está isolado, né? Está tudo interconectado, né? Exato. E nesse ponto, o posicionamento do governo brasileiro com relação a isso mostra que, na melhor das hipóteses, o governo brasileiro vai ficar em silêncio. Mas a gente tem que... Olha, eu sempre defendi imparcialidade, que os governos, se não quero falar desse ou daquele, os governos brasileiros não se intrometessem em assuntos internos de outros países. Mas aqui nós estamos falando de uma possibilidade de guerra direto na nossa fronteira. Quer dizer, dizem que é por causa de petróleo. Claro que o petróleo é importante também, mas é muito mais por causa de poder político que está enfraquecido. Se a gente aceitar isso de olhos fechados, e lógico, a Guiana sozinha não tem como se defender da Venezuela, qual é a garantia que amanhã parte da reserva Raposa Serra do Sol, por exemplo, não vire venezuelana também? Sabe? Quer dizer, que é um território já um pouco difícil de definir, por ser território indígena. Eu acho muito sério, acho que nesse caso, infelizmente, o Brasil tem que tomar uma posição dura, sabendo que talvez tenha que levar até tropas para apoiar a Guiana. Se a Venezuela entendesse isso, ela não avançaria de forma alguma, mesmo com a aceitação da China.